Fala pessoal, Enzo Pacheco na área, analista das séries As Melhores Ações do Mundo e Money Rider, com as melhores ideias de investimento internacionais exatamente para você. E hoje eu trouxe mais uma ideia de diversificação para o seu portfólio, tanto internacional como setorial, né? E eu estou falando do setor de cannabis. Vocês devem já conhecer a nossa visão sobre o setor de cannabis, né? A gente fez um vídeo recentemente explicando um pouco mais as diferenças dos mercados, né? Mercado americano, mercado canadense, inclusive a legalização no México, né? A possível legalização. Se você não assistiu esse vídeo, tá aqui na tela em algum lugar o link para você assistir. Assiste lá, tá bem legal, tá com bastante material para você entender mais desse setor. Mas hoje eu vim aqui para tratar um pouco mais de questão de investimento propriamente dito, né? A gente reforça, né, a nossa visão para o setor de cannabis, principalmente nos Estados Unidos. Falta às vezes mostrar para vocês o porquê a gente prefere esse segmento do setor de cannabis, né? Porque você deve apostar nas empresas americanas e não tanto nas empresas canadenses. Então, para você ter atenção aí, se o seu portfólio, você tem algum investimento nesse setor, a gente prefere que você exponha o seu setor ao mercado de cannabis americano, né? Então, eu juntei aqui algumas informações na minha lousa, né? Fiz aqui o desenhozinho das bandeiras, não tá tão bonito não, mas é o que dá para fazer, né? Ok. Então eu peguei as 30 maiores empresas do setor de cannabis, 20 empresas são americanas e 10 empresas são canadenses, né? E eu peguei aqui alguns dados de mercado para mostrar o porquê a gente prefere então que você invista um maior percentual da sua carteira de cannabis nas empresas americanas e não nas suas irmãs do Canadá. E quando a gente fala de setores que estão iniciando, né, com alto potencial de crescimento, as empresas provavelmente ainda não dão lucro, né? Não dão lucro operacional, muito menos lucro líquido, né? Aquela última linha do demonstrativo de resultado. Então a gente analisa essas empresas pelo múltiplo preço-vendas. O que a gente faz, né? Pega o preço de mercado hoje e compara com as vendas dos últimos 12 meses. Se você pegar esses dados, as empresas americanas elas são negociadas por múltiplos preço-venda mais convidativos ao investidor do que as empresas canadenses, né? Menos de 10 vezes para a empresa lá dos Estados Unidos, comparado com mais de 16 do Canadá. Você pode se perguntar, né, se esse múltiplo é alto, é baixo. Quando a gente está falando de setores com crescimento, 10 vezes eu acho que é um número ok de você pagar por essas empresas. Isso porque como eu vou mostrar mais aqui abaixo, se você tiver um setor com crescimento forte, esses 10 vezes provavelmente vão reduzir, né, para os próximos anos. Então não tem tanto problema assim. Se a gente analisar dos últimos 12 meses, as empresas americanas já estão negociando por um múltiplo melhor do que as empresas canadenses. Vamos então projetar o que seria o crescimento dessas vendas para os próximos anos, para os próximos meses. Então a gente vai usar o preço vendas projetado, né? Você pode projetar para o final de 2021, analista também projeta para o final de 2022, enfim. Aqui eu vou focar para o final de 2021. E quando a gente vê o crescimento embutido nessas companhias, a gente vê que o múltiplo preço-vendas das americanas cai para menos de 5 e as do Canadá também caem, mas ainda estão ali na casa das 10 vezes, né? Então você vê que tem um potencial de crescimento muito grande para as empresas americanas, ainda mais quando você compara com as pares canadenses. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente entrar aqui no mérito do crescimento que elas têm apresentado, tanto no último trimestre, comparado com o trimestre do ano passado, ou no crescimento anual. Vamos olhar só mais uma linha aqui de múltiplo, que é o EV/EBITDA. O que é o EV/EBITDA? Nada mais é do que o valor da firma, né? Então você pega o valor de mercado mais a dívida líquida, então você pega a dívida da empresa, menos o que ela tem de caixa equivalentes, e divide isso pelo EBITDA, né, que é os lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, em inglês essa sigla, né? Como eu falei, essas empresas elas dificilmente ainda apresentam lucro, né, até mesmo lucro operacional. Mesmo assim, né, se você pegar nessa lista de 30 empresas, as empresas americanas as empresas que reportam um EV/EBITDA, né, positivo, estão sendo negociadas por 37 vezes, é um múltiplo alto de fato, e as empresas canadenses por mais de 43 vezes. Só que a gente não pode tomar esse número de cara, né? A gente tem que analisar um pouco mais. Você analisar esse número das americanas, uma das empresas
tem um múltiplo muito alto que acaba puxando esse múltiplo para cima. Se você tira ela dessa análise, o múltiplo atual vai para casa das 15 vezes. Então é um múltiplo ok de mercado. Você encontra empresas já em setores comuns, que já existem há muitos anos, negociando a múltiplos próximos disso. Então, agora, quando você analisa as empresas canadenses, só 4 dessas 10 empresas reportam já um EBITDA positivo, né? Então, você está falando que menos da metade gera lucro operacional. De novo, né? Mostrando o porquê a gente tem essa preferência pelas empresas americanas e não pelas empresas do Canadá. Você vê o preço-vendas hoje, compara com o preço-vendas projetado para o final do ano. Como a gente consegue ver por que um setor está melhor do que o outro, né? Porque um país tem melhores oportunidades de investimento do que o outro. Se você analisar o crescimento da receita, tanto no último trimestre que as companhias divulgaram, né? Comparados com o mesmo trimestre do ano passado, tanto no último ano que as empresas divulgaram, comparado com o ano anterior, as empresas americanas mais do que dobraram o seu crescimento, tanto na métrica trimestral quanto na métrica anual, mostrando que essas empresas ainda têm potencial de crescimento muito forte. Quando você vai analisar as empresas canadenses, elas até mostraram um crescimento forte na comparação ano a ano, né? Dobraram suas receitas, mas na comparação do último trimestre com o mesmo trimestre do ano passado, esse crescimento da receita já caiu para casa do 40%. Ainda assim, é um percentual bom, né? Se você for comparar com outros setores da economia, é um crescimento forte, mas a gente pode ver aqui que as empresas americanas conseguem fazer mais de quase 4 vezes, né, o que as empresas canadenses entregaram na comparação trimestral. E mesmo quando você compara o último trimestre das companhias americanas com o trimestre imediatamente anterior, ou seja, o último trimestre do ano passado, as empresas americanas apresentaram crescimento, enquanto muitas das canadenses apresentaram queda na receita. Mostra que mesmo quando vai passando trimestre após trimestre, essas companhias ainda possuem potencial de crescimento muito forte, né? As empresas americanas. Empresas em melhor momento operacional, com maior potencial de crescimento, elas deveriam ter valorizado muito mais nesse ano, né? A gente teve recentemente a divulgação dos resultados e, de novo, reforçando essa diferença dos dois países. Quando você olha o resultado das empresas americanas em 2021, né, na média, elas se valorizaram 27%. Já as empresas canadenses valorizaram 71%. Tem uma discrepância aí que, ao nosso ver, não está correta. Quando você alonga esse prazo e analisa o último ano das empresas, né, então você vê que o resultado das empresas americanas, né, 150% de retorno em média, comparado com 64% das empresas canadenses. Então a gente vê que, de fato, essa variação em períodos maiores indicam uma maior preferência, na nossa visão, para as empresas americanas. Então, em prazos maiores, você eventualmente vai ter um retorno melhor nas empresas que entregam mais, né? Então, é o que a gente viu aqui nas empresas americanas. Então, como a gente pode ver, né? Mesmo que em prazos menores as empresas canadenses podem entregar mais, no longo prazo a tendência é que as empresas americanas deem melhores resultados para os seus investidores, né? Porque foi o que a gente observou aqui ao longo do último ano. Gostou do vídeo? Então comenta aqui embaixo o que você achou, deixa seu like, compartilha com seus amigos. E para receber mais conteúdos como esse, acesse a nossa série Money Rider clicando no link que está na descrição aqui na tela, apontando sua câmera para o QR Code que está em algum lugar aqui. E lá você vai ter acesso a relatórios mais aprofundados, podcasts, lives e muito mais. E não se esqueça de baixar o novo Super App da Empíricos na sua loja de aplicativos. Você pode investir direto pelo app. Dá para comprar ações, fundos, títulos do Tesouro Direto, enfim, tudo em um só lugar. Se você quiser uma foto dessa lousa aqui em alta resolução, é só clicar no link aqui abaixo que eu te envio pelo nosso grupo no Telegram. Valeu, um abraço.